Nesse vídeo eu vou te contar como que funciona o curso de medicina na Bolívia, na universidade onde eu estudei. Eu vou te falar sobre os valores da faculdade até os perrengues que eu passei por lá. Então fica comigo até o final e bora pro vídeo! Eu sou Larissa Merria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. E eu estudei 1 ano e meio de medicina na UCBOL, Universidade Cristã da Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Eu decidi estudar na Bolívia em 2018 e fui pra lá no início de 2019. Meu pai é boliviano, então eu tenho cidadania boliviana, o que facilitou muito a minha estadia lá. E ele já conhecia a UCBOL, o que me fez ir pra lá de livre e espontânea pressão. Contando sobre o método de ensino que é o tradicional, o qual você vai pra aula, assiste as aulas e tal, no final de um período faz uma prova e assiste a aula, faz outra prova. E, gente, as provas lá eram todas feitas na mesma semana. Essa semana era o cão. Sério, essas semanas de prova era só pânico, caos e grito. Os professores eram muito exigentes, sim. Eu diria que até mais exigentes do que os professores que eu tenho na faculdade hoje. Apesar de eu ter feito só 1 ano ainda aqui no Brasil, eu acho que os professores que eu tinha na Bolívia, no 1 ano e meio que eu tive lá, eles eram muito rigorosos, muito. Desde a disciplina pra você entrar na sala de aula até você fazer a prova deles. Uma coisa que eles fazem muito lá é estudar pelo livro mesmo. O professor não dá a apostila dele. Difícil, eu tive um professor só de todo esse tempo que eu estudei lá. Mas enfim, era ralado, mas era bem divertido e eu tô viva aqui pra contar isso pra vocês. Outra coisa que as pessoas perguntam muito pra mim é se eu preciso ir pra lá falando espanhol. Gente, pra começar, eu tô indo pra um país que fala espanhol. Então eu não vou pra lá falando português, como se eles fossem obrigados a entender o que eu falo. Como é que eu vou pra lá não falando o mínimo de espanhol? Pra mim, é uma questão de senso, uma questão de educação você ir pra um país falando o mínimo ali, o idioma deles. Eu não sofri muito porque eu já sabia falar espanhol. E eu digo que eu não sofri muito porque eu morria de vergonha de falar espanhol. Hoje é uma coisa bem natural como falar português. Mas eu tinha muito medo de errar, tinha muito medo de falar errado. Porque antes eu só falava com a minha família, falava com meu pai, falava com os meus tios. Mas eu nunca falava com estranhos na rua. Era muito difícil isso acontecer. E assim, tu falar errado na frente da família meio que ali tudo bem, tu dá uma enrolada, faz uma piadinha. Mas na frente de um estranho, de um professor, tu fica meio tenso. Mas assim, eu tive amigos, muitos conhecidos também, que foram sem saber falar um oi em espanhol. Sabia 0 palavras em espanhol. E foi aprendendo com o tempo. E aí vai da vontade de cada pessoa, do esforço de cada pessoa. Tem professores que entendem muito bem. Todos os meus professores, mais rígidos que eles fossem, por mais cri-cri que eles ficassem quando o pessoal falava português, mas eles meio que entendiam, assim, no primeiro ano, sabe? A partir do 3º semestre, eles meio que começaram a baixar nota, dar uma cortada ali no pessoal, porque assim, você já passou 1 ano inteiro lá, você convivia com os bolivianos, você convivia na universidade, por mais que você convivesse a maioria com brasileiros, na hora de comprar era com boliviano, na hora de, sei lá, fazer qualquer coisa. Boliviano pra tudo que é lado, oportunidade não faltava. Tem gente que tentava e não ia mesmo. O sotaque era muito forte, a enrolação ali às vezes saía uma palavra em português. Mas quando eles viam que a pessoa realmente estava tentando, eles não viam problema. Então tem problema em fazer medicina na Bolívia não falando espanhol? Não, porque os professores eles vão entender, por mais bravo que eles pareçam, eles vão até te ajudar no idioma. Ah, esqueci de um detalhe. Por a galera não fazer questão de falar espanhol lá na faculdade, existe um exame que eu acho que é meio que equivalente ao TCC aqui no Brasil. Se chama exame de grado. Você precisa passar por esse exame depois que você sai do internato. E ele é tipo uma banca com vários professores e eles dão fazer pergunta pra você sobre desde o seu primeiro dia de aula até o último dia do internato. E acabava que a galera ia lá e dava o grado inteiro em português. Tipo assim, é parecido espanhol com português? É. Só que se um boliviano fala rápido, você não vai entender. Então se você falar mais ou menos rápido ali com eles, eles também não vão entender. Então o reitor da faculdade, ele decidiu colocar a regra de que se você fosse fazer o exame de grado, você tinha que fazer o exame de grado em espanhol. Parece ridículo, né? Mas eles tiveram que colocar essa regra porque a galera tava abusando do português na hora do exame de grado.
valores do curso. Eu vou pegar o meu computadorzinho aqui, com licença. Que, né, a gente fica meio idosa. E os meus óculos também, né, porque a gente vai ficando idosa, a gente não enxerga e não lembra mais as coisas. Mas então, eu vou passar aqui os valores que eu paguei na minha época em 2019 e o início de 2020, que foi o que eu paguei. O primeiro semestre era em torno de R$ 600 por mês. Sim, gente, é muito barato, é muito em conta. Tem muitos cursos aqui no Brasil que não chega a essa barateza. Ou seja, com 5 mil tu consegue pagar o semestre inteiro. E no meu primeiro semestre eles davam um desconto bem legal assim ainda no começo, quando tu pagava o semestre inteiro de uma vez só. Só que a partir do segundo, acho que eles davam um desconto assim de 50 pesos, então não valia muito a pena. Aí uma coisa maravilhosa, gente, eles não te cobram quando você tá de férias. Ou seja, você paga de fevereiro a junho, julho ali, e de agosto a novembro. Eu nunca paguei uma parcela de um mês que eu tava de férias. O motivo disso é porque os professores trabalham com contrato só na época que estão dando aula pra gente. Então, se você pegar exame final no semestre, você tem que pagar pro professor a prova, porque assim ele vai estar meio que fazendo uma hora extra ali, né, gastando o tempo dele com você ali, porque você não estudou durante o semestre. Não, mentira, gente. Às vezes a matéria é tão difícil que você não dá conta mesmo. Enfim, perrengues. O segundo semestre eu pagava em torno de R$ 800 mês e o terceiro semestre em torno de 1.100. Esses valores quem me confirmou foi meu pai, mas é só uma estimativa assim, eu não faço ideia de como que tá o valor esse ano. Ai, gente, os valores, eles variam muito de acordo com o câmbio. Quando eu fui pra lá, o câmbio ele tava entre 1,80, 1,90. Hoje ele tá mais ou menos 1,30, tá quase 1 para 1. Então tá bem... Dá pra trabalhar e fazer medicina na Bolívia? Dá, mas assim, você vai ter que se organizar muito, se esforçar bastante. Eu, Larissa, não conseguia. Meu pai até me jogou a ideia, assim, antes de eu ir pra lá, pra eu trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Aí eu pedi 1 ou 2 semestres pra ver se eu me adaptaria e, gente, sem condições. Até eu me adaptar, até eu me encontrar. Porque quando você tá no cursinho, você estuda de um jeito. Na faculdade, pode ser que seja do mesmo jeito, mas o meu era completamente diferente. E até eu me dar conta disso, penei. Se vocês quiserem, eu até comento em outro vídeo mais sobre os meus professores, porque tem história pra contar desses professores. Jesus amado! Isso que foi só 1 ano e meio, tá? Eu costumo falar que na Bolívia a gente vive o plano JK, 50 anos em 5. Tudo que tem que pra acontecer em 50 anos, aqui no Brasil com a gente acontece em 5 lá na Bolívia. Gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber e deixa o like, porque ali é o termômetro pra eu perceber se você gosta desse tipo de conteúdo ou não. Eu ia falar que eu não tive muito perrengue com o professor, gente, mas eu tive sim. Nas minhas primeiras aulas, eu não sei porque os professores me escolhiam. Não sei se era porque eu era grande, não sei se era porque eu era a única com cabelo curto na sala, não sei. Eu lembro que a minha primeira aula de histologia, eu estudei bastante, eu li o conteúdo antes de ir pra aula, fiz uns desenhos lá que o professor tinha pedido. O básico do básico de histologia. Gente, meu professor de histologia pediu pra eu desenhar tecido epitelial pavimentoso simples, que pra mim é o mais simples que tem. Deu um branco, aí eu fiquei tipo assim, não, obrigada, não vou. Ele me deu o canetão e me fez ir lá na frente. Eu fiquei tão nervosa, que eu eu comecei a chorar, quase desmaiei lá na frente, fiquei muito nervosa. Pela graça de Deus, eu peguei os meus resumos e coloquei todos em cima da mesa no começo da aula, e ele viu que eu tinha estudado, ele viu que tinha sim feito o que ele tinha pedido, e eu só tava nervosa. Gente, eu chorava toda a aula de histologia quando eu chegava em casa, depois da aula, né, no caso. Porque eu não entendia nada, não entendia nada. Aqui no Brasil foi diferente? Não foi muito, né, mas eu já tinha uma ideia do que era. Não fui com a cara de histologia, não. Já fiquei pra fora da sala de aula de professor, porque assim, deu, sei lá, a aula era 1h30, deu 1h30, eles não deixavam mais entrar. Não tinha, ai meu Deus, não tinha chute na porta, porque tinha gente que chutava a porta, e não era boliviano não, tá, era brasileiro. Tinha gente que chutava a porta, xingava o professor, reclamava, não adiantava de nada. Gente, eu tava aqui editando o vídeo e eu percebi que eu não falei sobre outros perrengues
que não envolvessem os professores. Como, por exemplo, a estrutura da faculdade. Não liguei muito pro meu look porque tá frio pra caramba hoje aqui, tá sem sol. Um perrengue que todo mundo passava junto era quando chovia. Gente, a faculdade, ela ficava inacessível. Tinha um vídeo maravilhoso, que era o pessoal pulando aquelas tartaruguinhas de asfalto pra conseguir chegar do outro lado da rua. Teve uma vez que um senhorzinho, ele teve que carregar o pessoal nas costas, atravessando a rua de um bloco pro outro, porque simplesmente não dava. Ele era o único que tava de bota, então ele era o único que conseguia andar dentro daquela água. Lembrei do bloco 8. O bloco 8 é muito famoso pelos seus tremores. A minha amiga falou que a mãe dela, que fazia medicina também lá, falou que a mãe dela e todo mundo da sala teve que sair correndo porque o bloco simplesmente começou a tremer. O bloco é muito velho, não sei quantos anos tem, mas a aparência dele não é de novinho. Eu lembrei de uma vez, eu morava do outro lado da rua da faculdade, então eu não precisava pegar ônibus nem nada disso. Mas a minha amiga Manu, ela precisava. Uma vez ela chegou encharcada da rua, toda molhada de chuva, né? É muito bom. Ela secando no secador de mão da faculdade. E o perrengue das carteirinhas, né? Que a faculdade colocou catraca em tudo que era porta. Só podia passar quem tinha carteirinha de estudante. E de tanto usar essa carteirinha, eu colocava no bolso e um dia eu acho que eu deixei cair sem querer e nunca mais encontrei minha carteirinha. E aí eu e todo mundo ficava passando por baixo da catraca. Imagina todo mundo passando por baixo da catraca, só uma pessoa passando a carteirinha pra 50. E eu acho que é isso. Então aperta aqui no botão vermelho, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o like, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!